entendermos a vontade de Deus, compreendermos os processos de Deus, termos o discernimento da maneira dele agir, ou seja, como ele nos conduz ao conhecimento da sua vontade, ao exercer do nosso chamado, nós começamos a pensar segundo aquilo que seja a vontade de Deus. Pois se não tivermos o entendimento, nós ficamos vagando na nossa religiosidade, achando que Deus faz as coisas tudo assim ao acaso, e não é. Não podemos deixar de entender a maneira de Deus agir. E vemos isso no chamado de Paulo. O seu chamado é muito claro. É um processo que acontece ao longo dessa jornada que o conduz ao conhecimento de Cristo. E a gente precisa entender isso. Começou muito antes da morte de Estevão. E depois veio todo o processo diante do Sinédrio. E veio todas as ações e as decisões dele de perseguir os cristãos e o testemunho que muitos deram. Na estrada de Damasco, a situação onde Jesus pergunta por que ele o perseguia. Ele perseguia a igreja, no entendimento dele, de pessoas rebeldes que não seguiam a lei. Mas Jesus de fato fala com ele que estava perseguindo o próprio Messias, a quem ele dizia crer. E nós precisamos entender um pouco além. E aí veio Ananias na vida dele para que pudesse trazer de fato o entendimento. Lá em Atos nós vemos o capítulo 9, versículo 15 e 16, o Senhor conversando com Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Ou seja, Paulo já tinha sido preparado para aquilo que seja a vontade de Deus. Agora, na sequência, viriam os passos finais, que é o conhecimento do Senhor, o entendimento da vontade dele, associado com o conhecimento das Escrituras que Paulo tinha. E aí, então, nós vemos o desempenhar de Paulo, a boa vontade de Paulo em ser oferta, em não só conhecer, mas realizar essa vontade. A gente precisa entender que as coisas de Deus são todas planejadas. Toda a nossa vida, todo o processo que passamos, todo o processo de formação, de desenvolvimento dos talentos para que a gente possa exercer aquilo que seja a vontade de Deus. O que nós devemos fazer? Buscar o conhecimento de Deus. Sermos zelosos nisso. Termos um coração disposto a aprender para que a gente possa crescer, amadurecer e expressar Cristo na plenitude de todas as nossas ações, revelando Cristo em tudo o que fizermos. Mas temos um chamado, um propósito a cumprir, de anunciar o Evangelho, de revelar o reino, de praticar obras que glorificam o Senhor. Nós precisamos entender isso, compreender essa vontade e sermos essa oferta de nos colocarmos à vontade, à disposição de Deus, para que Ele nos use para a glória e louvor do seu nome. Se a gente entender isso, a nossa jornada fica mais fácil e fica com entendimento, pois Ele nos fez uma nova criatura, um novo ser, nos deu um novo coração, nos deu da mente de Cristo, nos fez a imagem de Cristo e nos deu da sua natureza. Somos coparticipantes da natureza divina e fomos capacitados para rejeitarmos as paixões humanas e aí sim revelarmos, cumprirmos o nosso chamado. Que a gente possa entender, compreender que como Paulo teve o seu chamado, todos nós temos, para exercermos a vontade de Deus, mas nós precisamos nos ofertar. Precisamos ser discípulos de Jesus.
morrermos para nós mesmos, negarmos os nossos desejos e seguirmos o modelo que Ele nos deixou, de oferta como expressão do amor do Pai diante de todos. Que a gente entenda isso, compreenda e que a gente possa fazer da nossa vida essa oferta, a oferta para revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.